E aí galera, beleza? Então, se você é concurseiro, você sabe que uma das melhores formas de estudar é resolver provas anteriores, porque além de mobilizar o seu conhecimento de cada conteúdo, você conhece a prova, beleza? Então, por causa disso, eu resolvi deixar aqui uma seção no meu canal em que eu resolvo provas anteriores de alguns concursos. Eu vou começar priorizando os concursos militares, que são os que eu tenho mais experiência, mas ao longo do canal eu posso trazer outros concursos também. Beleza? Vamos lá! E aí galera, vamos para a parte 2 do nosso vídeo da resolução da prova da Escola Naval do ano de 2019. E aí vamos fazer que nem o primeiro vídeo, porque tem texto de novo aí. Então você vai dar pause no vídeo, vai ler o texto 2 e vai voltar aqui para a gente resolver da questão 30 até a questão 40, ok? Estou aqui te esperando. Vamos lá? Agora que você já fez a leitura do texto, vamos para a questão, né? Em que opção o autor empregou paralelismo? Basicamente, a gente vai pensar em paralelismo da seguinte forma. Quando você tiver uma conjunção coordenada, quando a conjunção coordenada estiver ligando dois termos, esses termos precisam ser sintaticamente, morfologicamente idênticos, ok? Então, por exemplo, você não pode conectar com uma conjunção coordenada um adjetivo e uma oração adjetiva, um substantivo e uma oração substantiva, beleza? Tem que ser dois substantivos, duas orações substantivas, dois adjetivos, duas orações adjetivas e por aí vai. Então, em primeiro lugar, eu preciso ter uma conjunção coordenada para poder falar em paralelismo, ok? Não dou vida longa aos livros de referência em papel. Eu nem tenho uma conjunção aí, não vou nem perder meu tempo. Sem falar, é claro, do cheiro inigualável dos livros em papel. Também não tem, né? Esses são aqueles livros que em geral lemos pela primeira vez, também não tem nem a conjunção. Gosto igualmente de livros e de tecnologia e seria a primeira a abraçar. Aí eu tenho, é a letra D que é a correta, eu já volto para ela. Em alguns casos percebo uma espécie perversa de prazer apocalíptico, né? Ali eu não tenho. Veja que eu tenho, ó, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, ela fez um paralelo ali entre os dois objetos indiretos. Eu gosto de livro e gosto de tecnologia, né? Então, eles estão em paralelo. Eu tenho dois objetos indiretos, beleza? E os dois têm como núcleo um substantivo. A letra D é a alternativa correta. Vamos para a questão 31. Assinale a opção correta quanto ao recurso argumentativo utilizado pela autora no trecho destacado. Vamos lá? Os livros em papel não estão tão próximos da extinção quanto, digamos, o tigre de Sumatra. Ele está dizendo que isso é uma definição? Não, isso não é uma definição. Se você voltar no texto, acho que nem precisa, na verdade. O que nós temos aí é uma comparação, não é? O negócio das editoras não é vender papel, mas sim vender histórias, comprovação de dados. Bom, não tem nem dados aí, né? Então isso não pode ser uma comprovação de dados. Eu não sei nem que recurso a gente poderia falar, não é? Acho que aí não tem nada que a gente de fato nomeie. O caso clássico é o da Enciclopédia Britânica, cujos editores anunciaram o fim de 244 anos de uma bela e volumosa história em papel. Contra-argumentação. Isso não é uma contra-argumentação, isso é uma exemplificação, né? Aqueles livrões bonitos, em formato grande, cheios de ilustração e muitos incômodos de ler no colo, impossíveis de levar para a cama. Analogia? Não é uma analogia. Isso aí também é uma exemplificação. Sem falar, é claro, do cheiro inigualável dos livros em papel. É uma justificativa. Se você voltar lá no texto, você vai perceber que é um momento que ele começa a apresentar justificativas para o não desaparecimento do livro em papel, e ele fecha dessa forma. Então, o recurso argumentativo aí, de fato, é uma justificativa. Vamos para a questão 32. Leia o fragmento a seguir. É que absolutamente não acredito que o livro vai acabar. Assinale a opção em que o termo destacado apresenta a mesma classificação morfológica e o mesmo conteúdo semântico da expressão destacada acima. Obviamente, numa questão desse tipo, você vai voltar lá no texto, né? Você sempre vai voltar lá no texto para ter uma garantia. Nesse caso, e principalmente como ele sublinhou desde o então já dá uma pista para a gente, nós temos uma partícula de realce, ok? Eu posso simplesmente retirar esse aqui daí.
Então, eu tenho que buscar uma partícula de realce, né? Uma que eu possa retirar sem causar nenhuma mudança de significado. Na letra A, não me indisponho quando me afrontam com bobagens. Não, não é aí uma conjunção mesmo, uma conjunção subordinada de tempo. Posso nem retirar, né? Eu cá tenho mais medo dos vivos que dos mortos. Alternativa correta. A gente até fala muito isso, né? Tem um cá minhas dúvidas, né? Vejam que esse cá, ele não dá aquela ideia de lugar, normalmente, que o cá vai trazer, né? Então, é uma partícula de realce. Ele também queria ter ido assistir, aí ele está trazendo uma ideia de adição, né? O ex é um designativo, né? E a menina que folheava os livros, ali eu tenho um pronome relativo, tranquilo? Esse ex aí é o que a gente chama de palavra denotativa, ok? Então aí a gente termina a questão 32, vamos para a 33. Vamos para a questão 33. Assinale a opção que identifica corretamente a ideia comum aos textos 1 e 2. A preferência das duas autoras pelos livros em papel essencialmente. Olha, o primeiro texto é de Clarice Lispector. Eu acho que ela nem imaginava que a gente faria uma discussão entre livro em papel e livro que não seja em papel, né? Então, isso não tem relação com os dois textos. E a autora do texto 2 sequer diz que prefere texto livro em papel. Letra B. As referências, sobretudo, a livros da literatura clássica. Não, não, né? Ainda que em algum momento as duas falem sobre livro clássico, né? Sobre a existência de livro clássico, também não é uma ideia que esteja presente ali nos textos. O apego aos livros, caracterizado por uma relação permanente e íntima com eles, é justamente essa ideia aí que a gente vai encontrar nos dois textos, beleza? Que é justamente até por essa relação íntima que a autora do texto 2 pressupõe que os livros em papel não vão deixar de existir, né? As reflexões sobre a importância dos livros em quaisquer tipo de impressão, também não se chega a falar da importância dos livros, né? E o reconhecimento dos benefícios da leitura pela vida toda, não, nenhuma das duas vai falar em benefício de leitura, né? Uma está falando lá sobre um amor pela leitura, né? E a outra numa questão mais até comercial, sobre venda de livros. A questão 34. Assinale a opção cujo termo destacado exemplifica o mesmo processo de formação de palavras observado em há também os grandes clássicos, os romances que todos amamos e queremos ter ao alcance da mão. Olha, clássico é uma palavra que naturalmente é um adjetivo, ok? Só que em os grandes clássicos, clássicos aí foi alçada a posição de substantivo. Veja que inclusive está sendo modificado pelo adjetivo grande, não é? Então, quando eu mudo uma palavra de classe sem fazer nenhuma alteração em sua forma, eu tenho uma derivação imprópria. Alguns autores também chamam de conversão, ok? Então, eu tenho que procurar onde eu tenho uma derivação imprópria. Ler, sem dúvida, é uma atividade prazerosa e de esforço intelectual. Já achei, né? Eu tenho um verbo aí, mas ele está funcionando como um substantivo, né? Veja que essa posição é a posição de um substantivo. Então, já é a alternativa correta, ok? Vamos para 35. Leia o excerto a seguir. Mas o fato é que nunca vi tanta gente preocupada com o fim do livro. Assinale a opção que apresenta a classificação morfológica correta do termo destacado. Olha, uma coisa que eu sempre faço quando me deparo com uma questão de funções do que é sempre descartar se é uma conjunção integrante, porque a conjunção integrante é a mais fácil de identificar. Então eu vou trocar por isso, né? Mas o fato é isso. Nesse caso eu consegui trocar, então eu não vou nem descartar. Eu vou assinalar como alternativa correta. Então esse que aí é uma conjunção integrante. Questão 36. Leia o excerto a seguir. Só tem em comum o fato de serem vendidos no mesmo lugar. Assinale a opção em que a classificação da oração sublinhada está apresentada corretamente. Olha, veja o que eu posso falar. Só tem em comum o fato disso. Se eu posso falar disso, né? Se eu posso trocar aquela oração por isso, significa que ela é uma oração
substantiva, ok? Eu já posso descartar a letra B, já posso descartar a letra C, e aí eu vou ficar com a A, com a D e com a E, não é? Eu posso ver uma delas. E aí, como eu tenho o fato disso, né? Essa oração está completando um substantivo, então ela é uma completiva nominal, ok? Como serem, que é o verbo auxiliar, está no infinitivo, ela é uma reduzida de infinitivo, eu vou ficar com a letra A, ok? Sempre que você tiver uma locução, como é o caso de serem vendidos, você tem que olhar para o verbo auxiliar, beleza? Você não vai olhar para o verbo principal, o verbo auxiliar. Como ele está no infinitivo, é reduzida de infinitivo. Vamos para a próxima. Questão 37. Assinale a opção que, de acordo com a regência e a norma padrão, a troca da palavra sublinhada pela que está entre parênteses não altera a relação de sentido entre os termos. Olha, essa daí é uma questão simples, né? Você vai trocar e vai ver se manteve o mesmo significado. Aos livros de referência sob papel. Não, não é. Não é a mesma coisa. Espécie perversa com prazer. Também não é a mesma coisa. Os livros de papel. Né? Veja que os livros em papel, os livros de papel, os dois eu vou ter aquela ideia de tipo, né? Então, a alternativa correta. A semelhança em um livro, né? Atualizados por forma eletrônica, a gente vê aí que muda o sentido, né? Então, vamos para a questão 38. Assinale a opção em que o comentário sobre o emprego do sinal de pontuação está correto segundo a intencionalidade da autora. Não, os livros não vão acabar. A vírgula separa um advérbio de pequeno corpo com a intenção de realçar uma convicção da autora sobre os livros. Não, a vírgula não está servindo para realçar, não, ok? A vírgula ela acaba sendo necessária sintaticamente, né? Porque você está separando ali esse advérbio que não está na posição natural dele, mas não é ela que está realçando, beleza? É a própria construção que serve, né? Para indicar até uma resposta. Há livros e livros. O ponto assinala uma pausa numa oração declarativa e definitiva que finaliza um período composto. Não é um período composto, né? Eu só tenho um verbo. É o caso dos livros que os povos angloparlantes denominam coffee table books, livros de mesinha de centro, as aspas utilizadas para fazer sobressair uma expressão estrangeira não peculiar à língua portuguesa. Então, veja que ela não está nem na expressão estrangeira, né? Ela está ali indicando o significado do termo inglês que acabou de trazer. Quem quer ver um livro desse num tablet? Ponto de interrogação destaca uma dúvida importante da autora, para a qual é esperada uma resposta definitiva. Não, isso é uma pergunta retórica. Se você voltar no texto, você vai ver que isso é uma pergunta retórica, né? Letra E, isso explica as lindas edições da Zaha. Tem feito livros lindos de se ver e de se pegar, cujo esmero físico complementa a edição caprichada. Os 2 pontos utilizados para introduzir um trecho no qual se exemplificam diferentes edições dos livros clássicos, beleza? É justamente isso, porque a gente vai ter aí um aposto que vai explicar justamente o que vinha sendo dito anteriormente. Vamos para a 39. Assinale a opção em que a troca de posição dos termos destacados provocaria uma mudança no valor semântico. Essa daí também é uma questão que basicamente você só precisa inverter as palavras que estão destacadas para poder saber se vai ter uma alteração ou não, beleza? Se você ainda não entendeu exatamente o que é, quando chegar na alternativa correta você vai entender. Aqueles livrões bonitos, eu vou trocar por bonitos livrões. Perceba que não tem diferença, é a mesma coisa. Há também os grandes clássicos, se eu fosse trocar por há também os clássicos grandes. Percebeu a diferença? É a letra B que é a correta. Se você não percebeu, eu te explico. Há também os grandes clássicos. Esse grande aí, né, ele tem aquele sentido de eminente, né? São aqueles clássicos mais importantes, podemos dizer assim, né? Enquanto quando eu falo clássicos grandes, eu estou falando de tamanho, né? No caso de um livro, eu poderia estar falando de grossura do livro, né? Então pense na diferença de homem grande e grande homem. É a mesma diferença que nós temos aí, ok? Veja que nas outras alternativas não vai ter mudança. Lindas edições e edições lindas, edição caprichada e caprichada edição, cheiro inigualável, inigualável cheiro, não tem mudança, beleza? Geralmente é o adjetivo que tem essa mudança de significado a depender da posição.
as outras classes de palavras também fazem esse efeito, né? Pensem, por exemplo, em algum livro algum, beleza? Mas a gente vê isso em outra aula. Vamos para a última questão, a questão 40. Gosta de perceber o tamanho de um livro à primeira vista. O acento indicativo de crase foi utilizado corretamente. Assinale a opção em que isso também ocorre. Eu acho interessante esse tipo de questão, porque eles trazem um trecho do texto, mas isso não é importante, né? Ele só trouxe para dizer que estava correto. Bem, e aí você não precisa nem assinalar qual é a alternativa que a crase é utilizada pelo mesmo motivo. Não, não. Basicamente, você tem que assinalar onde a crase também é correta. Não é necessariamente o mesmo motivo do enunciado, ok? Então, submeteram o amor a provações complicadas. A letra A não está correta. Por quê? Provações é uma palavra no plural e o A está no singular, beleza? Então, você nunca vai colocar o sinal grave se você tem um A no singular e um substantivo feminino no plural, porque significa que não tem um artigo ali. Letra B. Pintou o quadro a óleo. Essa daí a gente tem que ficar atento. Óleo é uma palavra masculina. Eu não vou colocar uma crase antes de palavra masculina. Tem uma exceção? Tenho. Não é o caso. Mas para frente a gente vê essa exceção. É viável combinarmos um pagamento a prazo? Mesmo problema de cima. Palavra masculina. O curso é de 2 a 8 de maio. Tudo bem, a gente pode pensar, numeral, né? Não vou colocar ali e tal. Mas uma coisa para vocês ficarem atentos é o seguinte, ó, tá vendo aquele dia ali? Sempre que você tiver uma correlação de a, você tem que olhar o seguinte, se tiver um artigo naquele de, se tiver um pronome contraído com aquele de, então você coloca a crase no a. Se não tiver, se tiver apenas de, não vai crase no a não, ok? Por favor, entregue o caderno àquela professora, só sobrou a letra E. A alternativa E já é a alternativa correta. Galera, finalizamos a prova de português da Escola Naval. Eu confesso que eu não conhecia muito a prova da Escola Naval, eu conheço um pouco mais a do Colégio Naval, né? E me surpreendi um pouco. É uma prova que traz um pouquinho de interpretação de texto. Eu imaginava que tivesse mais. Eu achei até que foi pouco de interpretação de texto. É uma prova que trabalha muito com gramática, mas trabalha com a gramática num nível mais elevado, né? Se eu comparar com a SPSEX, que a gente viu na semana passada, dá para ver que o nível é um pouco maior sim, embora às vezes apareçam algumas questões que sejam mais decoreba, né? De todo modo, é uma prova que exige muito cuidado, ok? Então, até a próxima. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e qualquer dúvida ou sugestão, comenta aí embaixo. Beleza? Até a próxima.